Pouco antes da meia-noite do dia 8 de novembro de 2010, uma mulher de 24 anos de idade chamada Jennifer Pam fez uma ligação desesperada para a emergência. A sua casa tinha acabado de ser invadida e tinham grandes chances de que os seus pais não estivessem mais vivos. O caso espalhou um estado de pânico pela cidade de Markham, no Canadá, com a possibilidade desses criminosos atacarem outra família. Mas o que ninguém imaginava era que a própria Jennifer estivesse por trás de tudo isso. E aí surgiu a grande questão: como que a filha perfeita teve coragem de fazer isso com seus próprios pais? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo, literalmente agora. Então, comenta aí bastante, um emoji, qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Porque isso realmente ajuda o canal e ajuda muito no nosso crescimento. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas, seitas e cultos, é só preencher o formulário que tá aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. E como vocês podem perceber, esse caso ele é extremamente extenso. Então faz que nem eu, já fica aí bem confortável, porque vai ser longo. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Com certeza vocês já ouviram casos onde os filhos decidem matar os pais. Um grande exemplo é o caso da Suzanne Richthofen, que chegou a ser comparado ao caso de hoje, por conta aí de algumas semelhanças. E esse tipo de crime tem um nome: parricídio. De acordo com o FBI, ocorrem cerca de 200 a 300 parricídios nos Estados Unidos por ano, e apesar de parecer muito, não é. Esse tipo de crime é considerado extremamente raro, na verdade. E com isso que começamos a nossa história. Hue Han Pan nasceu e cresceu no Vietnã em uma época bem complicada e repleta por guerras com os Estados Unidos, que estavam destruindo completamente o país. Ele veio de uma família muito pobre e por conta disso era extremamente trabalhador e sabia valorizar o dinheiro muito bem, sabia economizar, via a importância, e o seu grande sonho era ter uma vida melhor. Após se formar no ensino médio, ele frequentou uma faculdade e estudou sobre mecânica de ferramentas e moldes e mecânica a diesel. Em abril de 1975, a Guerra do Vietnã finalmente acabou após uma das cidades ser tomada pelo exército, mas apesar do fim da guerra, a população teve que lutar muito com as consequências dela. E 4 anos depois, o caos e o pânico ainda reinavam pelas cidades. Foi então que Han, aos 26 anos de idade, decidiu sair dali e ir para o Canadá como refugiado político, juntamente com cerca de outros 50 mil vietnamitas. Ao chegar no novo país, ele ainda teve que lidar com muitas dificuldades, principalmente pelo fato de que ele não sabia nada de inglês e só tinha uma pequena quantidade de dinheiro. E para piorar, ainda mais, naquela época o Canadá estava passando por uma grande recessão econômica, fazendo com que tudo ficasse absurdamente caro. E o desemprego, meus amigos, era gigantesco. Definitivamente não foi um período fácil para ninguém. Pouco tempo depois, Han foi para a cidade de Toronto e foi lá onde ele se reconectou com a sua futura esposa. Os dois já tinham se visto no Vietnã e ela se chamava Bic Ha Lung. E eu já peço perdão pelas pronúncias porque eu tenho essa dificuldade com nomes asiáticos. Assim como Han, ela também tinha vindo com a família na esperança de conseguirem uma vida melhor, terem mais oportunidades. E foi assim que eles se reencontraram e imediatamente começaram ali a dar uma paquerada, uma flertada, aquela coisa toda. E rapidamente já estavam namorando. Logo em seguida, eles se casaram e foram morar juntos. E aí começava mais um capítulo.
Como o casal tinha pouco dinheiro, eles só conseguiam morar no bairro de Malvern, que era uma das áreas mais perigosas de Toronto. E considerando que eles queriam ter filhos, né, ter uma família, crescer ali e tal, eles focaram no objetivo de trabalharem muito para conseguir dar um futuro bom para os seus filhos, né, para as crianças, para que elas pudessem ter uma vida mais tranquila do que eles tiveram. Um tempo depois, Han e Bic conseguiram comprar uma casa de 3 quartos em uma rua suburbana e ambos trabalhavam em uma fabricante de peças automotivas chamada Magna International. Além de sonharem com o futuro dos filhos, eles tinham realmente ido a fundo e decidido exatamente o que eles fariam em suas vidas e como eles seriam. Antes mesmo que eles nascessem e desenvolvessem ali suas próprias personalidades. E Han já tinha determinado que o primeiro filho seria um médico. Isso refletia muito em suas culturas, considerando que em países asiáticos a escolha de carreira não reflete apenas na pessoa, como também em seus pais. O primeiro filho, na verdade, foi uma filha. Jennifer Penn nasceu no dia 17 de junho de 1986 e os seus pais decidiram lhe dar um nome mais americanizado, digamos assim, para que a filha não sofresse ainda mais preconceito do que sofreria em sua vida, apenas por ser de uma família vietnamita. E o segundo filho, Felix Penn, nasceu 3 anos depois, em 1989. Desde esse momento, o papel de cada um ficou muito claro. Jennifer, que era a irmã mais velha, tinha que ser a super médica focada, trabalhadora e a responsável, enquanto Felix podia apenas ser ele. E voltando aqui para a cultura asiática e seus costumes, geralmente o primeiro filho, o primogênito, sempre é quem tem que carregar o fardo de ser um exemplo. Isso, na verdade, acontece em todas as culturas, obviamente, mas nessa ela é mais aparente e muito mais presente. Desde criança, Felix já mostrava ter uma habilidade para mecânica muito grande, onde via mexendo e desmontando coisas apenas para entender como elas funcionavam, e depois remontava tudo de novo, só para testar ali suas habilidades. Enquanto Han via a filha como autoconfiante e praticamente um prodígio, ele via Felix como uma criança mais sensível e amorosa, que poderia alcançar os seus objetivos com mais calma e orientação. Já Jennifer, bom, ela que lutasse para alcançar e superar as expectativas dos pais, que eram extremamente altas. Como Han era o pai mais rigoroso, felizmente existia ali uma pessoa menos rigorosa, que era a Bic. Ela praticamente mantinha a família unida, porque ela que garantia que a casa sempre estivesse organizada e que todo mundo estivesse alimentado. Além do seu trabalho na fábrica, tá? Ela tinha um monte de coisa para fazer. Mas não pensem que ela era super tranquilona, de buenas, porque não. Como eu disse, ela era menos rigorosa que o marido. E mesmo quando ela discordava dele em alguma situação, ela era quem acabava cedendo com o pensamento de que o pai sabe mais. Até esse ponto, a família morava no bairro de Scarborough, mas, por ainda ser um bairro perigosíssimo, Han e Bic decidiram que eles precisavam encontrar outro lugar para morar. Algum lugar mais pacífico, sem tantos roubos e tanta violência, para que seus filhos continuassem crescendo e tendo uma boa vida. E finalmente, em 2004, depois de economizarem bastante, a família Penn se mudou para a cidade de Markham e passaram a morar em uma casa grande com garagem para 2 carros que ficava em uma rua residencial. Naquela época, a cidade tinha uma grande comunidade asiática e ali eles conseguiam ficar mais perto de seus parentes e amigos. E só para vocês terem noção do quanto que a situação deles tinha melhorado, Han dirigiu uma Mercedes, enquanto Bic um Lexus. Ou seja, eles estavam bem ricos e todo aquele trabalho tinha valido a pena. Ainda bem. Infelizmente, em 2008, Bic acabou perdendo o emprego e ela achou bem difícil de encontrar qualquer outra coisa. Tanto ela quanto o Han não tinham o inglês assim muito bom, então não era tão fácil, né, como seria para um canadense que já morasse ali há muitos anos. E também existia o preconceito. Mas, como ela e o marido passaram a vida inteira economizando e cuidando muito bem do seu dinheiro, porque eles sabiam a importância que ele tinha, e quando a pessoa vem de baixo, ela sempre tem medo de voltar para aquele lugar. Então, obviamente, eles faziam questão de deixar uma boa quantidade guardada. Então, eles conseguiram ali se virar muito bem com apenas Han trabalhando. A ponto de, em 2010, eles já terem economizado $200 mil no banco e tinham condições de apoiar ambos os filhos na faculdade.
E faculdade é uma coisa cara. Eles basicamente viviam para os filhos e queriam que eles tivessem tudo que eles não puderam ter quando eram mais jovens. O que pode ser algo lindo e destrutivo ao mesmo tempo. É lindo de ver como eles se esforçaram desse jeito com um objetivo muito certo em mente, mas do outro lado da moeda tinha os filhos. Afinal, era a vida deles, mas eles não tinham tanta opção. Quer dizer, mais ou menos, porque Felix tinha opções e ele poderia escolher o que ele queria ser ou fazer quando crescesse, mas Jennifer nunca teve essa opção. E muitas vezes, nesses tipos de casos, é bem comum que os filhos sintam rancor dos pais ao decorrer do tempo e se virem contra eles. Alguns podem fugir de casa ou afastando a família ao máximo, e outros podem se virar totalmente contra eles e irem para um caminho bem mais sombrio. Han começou a ensinar Jennifer desde o momento em que ela se tornou consciente de seus esforços e toda a parte emocional vinha de Beck. Ambos ali empurraram os filhos academicamente, na esperança de que eles alcançassem coisas incríveis. E quando Jennifer tinha apenas 4 anos de idade, ela já sabia tocar piano. Com 4 anos de idade, eu não fazia nada. Eu só existia, respirava, mal andava, assim, sabe? Ai, ai. E quando ela estava na escola primária, o seu quarto era repleto de prêmios. Desde muito jovem, ela patinava, mas obviamente não por diversão. Ela treinava por muitas e muitas horas para tentar conseguir entrar na equipe olímpica de inverno canadense de 2010. E a coisa era tão frenética que ela acordava todos os dias às 6 horas da manhã e só terminava de estudar ou treinar à meia-noite. Todos os dias. E com essa rotina, um tanto quanto insana, desde que ela era muito criança, chegou um ponto em que a pressão era alta demais. Ela começou a falhar nas competições de patinação e, para não ser um motivo de decepção dos pais, ela tentou esconder isso. E isso, meus amigos, foi se tornando um padrão. E já já vocês vão perceber. Jennifer estudou na escola católica secundária Mary Ward e lá se esforçou muito para conseguir as melhores notas. E exatamente por conta disso, de todo o trabalho duro, ela quase que tinha certeza que ia ser a oradora da turma, que é uma conquista bem legal, principalmente lá para o Canadá e para os Estados Unidos, e que além disso ela receberia outros prêmios por suas realizações acadêmicas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ela não ganhou nada disso, nem os prêmios e nem conseguiu ser oradora. E para Jennifer, que sempre foi essa pessoa que tentava alcançar coisas muito altas e sempre tinha que ser a melhor, isso aí foi um enorme baque. Ela vivia a sua vida para estudar e ser absolutamente perfeita. Mas, mesmo assim, ela não conseguiu a validação que tanto queria. Foi então que, a partir desse momento, ela começou a usar o que chamava de máscara feliz, happy face, onde, para todo mundo, ela se mostrava estar indo muito bem e estar alegre com a sua vida, quando não era bem assim. Mas tudo bem, ela não conseguiu ser a oradora da turma e ganhar lá os prêmios, mas ainda tinham outras coisas que ela poderia conseguir. E a maior delas era conseguir entrar para a Universidade de Toronto, que era a maior expectativa que os seus pais tinham. Eles faziam questão que os seus filhos frequentassem essa faculdade em específico, exatamente por ser uma das melhores do Canadá. Han e Beck também tinham objetivos e ideias muito definidas sobre as atividades extracurriculares que Jennifer poderia fazer. Ela podia patinar, desde que fosse para ir para as competições nacionais ou entrar na equipe olímpica. Ela podia estudar música, que era algo que ela tanto amava, principalmente flauta, mas não podia ser só por diversão. Claro que não. Para isso, ela tinha que estudar muito a teoria da música e, mais uma vez, participar de competições onde era esperado que ela ganhasse. E aí vocês perguntam, tá, mas o que ela fazia para se divertir, para ser uma jovem social? A resposta é bem simples. Absolutamente nada. Diversão não a levaria a lugar nenhum, de acordo com seus pais. Então, ela não tinha permissão para ir a festas e muito menos para o baile de formatura, que é praticamente um rito de passagem. E namorados, isso ela também não podia nem sonhar. Os seus pais acreditavam que ela era jovem demais para pensar em garotos e que, mais importante que isso, ela tinha que focar apenas em seus estudos e seus objetivos acadêmicos para ter uma vida
de sucesso. Mas essas regras não se aplicavam ao seu irmão. Felix podia ter quantas namoradas ele quisesse, e se ele tirasse uma nota ruim, seus pais apenas falariam para ele melhorar na próxima vez. E por um tempo, essa dinâmica até funcionou. Jennifer foi criada para ser obediente e seguir tudo que lhe era mandado, praticamente sem questionar nada. Para quem via de fora, ela era sim a filha perfeita, que fazia tudo certinho, não reclamava e não entrava em confusões. E em parte, isso era verdade. Mas só durou até o momento que ela descobriu que a vida ia além disso aí e começou a perceber que as famílias de seus amigos não eram tão restritas quanto a sua. Chegando ao ponto onde os seus amigos falavam da situação que ela vivia e deixavam claro que aquilo não era normal. E não demorou muito até que Jennifer percebesse que ela queria mais para sua vida. E de acordo com ela, foi por volta desse período que ela passou a desenvolver depressão. Por boa parte da sua vida, ela teve que crescer sem amigos, passando todo o tempo sozinha ou com parentes, e como uma forma de ter com quem conversar, que não fosse ninguém da sua família, ela começou uma grande coleção de animais de pelúcia que ficavam no seu quarto e cuidava deles como se eles fossem seus filhos e únicos amigos. E em relação a namorar, ter um relacionamento, dar uns beijos, aquela coisa, ela sempre discordou dos pais. Ela achava que seria uma coisa boa, a ajudaria socialmente. E ela era uma adolescente. Acho que toda adolescente, ou a maioria, meio que tem uma paquerinha, quer ficar com cara. Só que ela tinha que reprimir essa vontade. Mas nada do que ela falava fazia eles mudarem de ideia. E eles continuavam batendo o pé, dizendo que apenas um erro poderia arruinar as suas chances de sucesso. E caso ela se envolvesse com o cara errado, era isso. Tudo teria acabado e todos os seus esforços seriam em vão. Só que assim, ela era uma adolescente. Tinham ali os hormônios e tal. E ela queria sim ter um namorado. Na verdade, o seu grande sonho era encontrar o amor de sua vida e ficar com ele até que ela morresse. Então, eventualmente, ela teve seu primeiro namorado, que era um de seus melhores amigos, chamado Adrian Tinkwicks, que na minha cabeça eu só penso Tinkywick, Gypsy, lá lá, pô! Mas foca, vamos focar, foco. Adrian tinha descendência ucraniana, era super educado, estudioso, respeitoso e tudo que há de bom. Podemos até dizer que ele era o namorado perfeito. Para melhorar ainda mais para a família Penn, a sua mãe era professora de piano e Adrian sempre sonhou em ser engenheiro. E chocantemente, ele até conheceu Han e Bic e eles ficavam conversando de buenas, mó paz. E se o relacionamento tivesse dado certo, eles até poderiam ter aceitado que aquilo fosse em frente, né, que continuasse. Mas durou apenas 6 meses porque Jennifer e Adrian perceberam que eles se davam melhor como melhores amigos do que namorados. E voltaram a ser apenas isso. Foi durante os 6 meses seguintes que Jennifer conheceu um novo garoto. E esse aí iria mudar todo o rumo de sua vida e, infelizmente, a de seus pais. Até esse momento, ela nunca teve permissão para viajar, mas no final do ensino médio, em 2003, os seus pais autorizaram que ela fosse para a Europa em uma viagem com a banda da escola. E foi nessa viagem que ela e o seu amigo Daniel Wang se tornaram mais que amigos. E o mais doido é que ela só ficou enlouquecida de amor por ele depois que ela teve um ataque de asma e ele conseguiu acalmá-la de alguma forma. Eu acho que foi tipo, ele colocou o braço assim ao redor dela e ela ficou mais calma. E aí ela achou, pronto, ele salvou minha vida, ele é meu herói, então eu vou ser leal até ele até eu morrer. Porque assim, meu Deus. E não, obviamente ela não contou sobre o seu novo namorado para seus pais. Ela nem tinha falado sobre o primeiro, eles sempre acreditavam que Adrian era apenas o seu melhor amigo e pronto. Acontece que Daniel também participava da banda da escola e foi em um dos ensaios que os dois se conheceram e se tornaram amigos. Ele também era filho de imigrantes asiáticos, tendo ascendência filipina e chinesa. E durante o último ano no ensino médio, seus pais o transferiram para a Academia Cardinal Carter, que é uma escola católica de artes que fica em Toronto, na província de Ontário. E dessa forma, ele conseguiria focar mais no que ele queria, já que ele estava indo pelo mau caminho, vamos dizer assim. Daniel estava começando a se misturar ali com a galera do mal e passou a vender a famosa verdinha, ou Maria Joana. E assim, ele estava
tão a fundo nessas paradas que ele chegou a ser acusado de tráfico após ser encontrado meio quilo da verdinha em seu carro. Ou seja, enviá-lo para outra escola poderia mantê-lo longe de tudo isso, porque, querendo ou não, iria afastá-lo desses amigos ruins, dessas más influências. Jennifer sabia desse lado criminoso do seu namorado e ela odiava o fato de que ele estivesse envolvido em posse de substâncias ilegais e queria que ele parasse. Mas como ele não estava muito afim de fazer isso, ele apenas a manteve fora desse tipo de assunto. Então ele nunca mencionava, nunca falava nada, mas ela sabia que ele ainda estava ali. E se os seus pais não eram capazes de mantê-la longe do amor da sua vida, a criminalidade também não iria ser. Daniel a fazia sentir ouvida, segura e amada, que era praticamente o que ela mais queria na vida. E quando ele mudou de escola, os dois tiveram que dar um jeito de se ver, e como Jennifer tinha que fazer isso com muito cuidado e sem chamar muita atenção, ela começou a faltar algumas aulas para que ela pudesse visitá-lo. Ela sabia que se ela faltasse os outros compromissos, né, as aulas de piano, aulas de patinação, enfim, os seus pais saberiam na mesma hora, mas com a escola era mais fácil manter isso em segredo. E mudar de ares realmente ajudou Daniel. Ele abandonou a sua vida criminal e passou a organizar a sua vida, né? Recomeçar ali e fazer as coisas da forma correta. E tudo isso graças ao apoio de Jennifer. Então, ele começou a frequentar a Universidade de York, onde estudou música, com o objetivo de seguir com essa carreira, seja como músico ou como professor. Pouco tempo depois, ele conseguiu um emprego em uma pizzaria chamada Boston Pizza, e após 8 meses de trabalho, ele conseguiu sair de lavador de pratos para gerente de cozinha. A própria Jennifer seguiu o mesmo caminho quando viu que as coisas estavam dando muito certo pro namorado, e ela conseguiu um emprego no restaurante East Side Mario's, no shopping Morkville Mall, que ficava mais perto de sua casa, e então dava para ela ir caminhando ou pegando apenas um transporte público. No começo, o seu pai não gostou muito da ideia, porque com o trabalho, consequentemente, ela tinha menos horas para estudar. Mas Beck conseguiu convencê-lo, dizendo que o trabalho deles era encorajar as aspirações da filha, ao invés de impedi-las. E como eles queriam o melhor para ela, ambos acabaram concordando e lhe deram acesso ao carro da família para que ela pudesse ir e voltar do trabalho com mais segurança. Mas tinha uma condição. Ela só poderia manter o emprego se continuasse tirando notas boas e se as suas aulas de piano não ficassem para trás. Caso isso não acontecesse, ela teria que se demitir e voltar a focar 100% em seus estudos e no seu crescimento acadêmico. E para deixar ali os seus pais mais felizes com a ideia, ela até redobrou seus esforços na patinação. Agora, com 18 anos de idade, no último ano do ensino médio, Jennifer já tinha os seus próximos passos bem definidos. Tipo assim, bem definidos. Ela se formaria, entraria na faculdade que seus pais tanto queriam, que era a Universidade de Toronto, e pronto, feliz para sempre. E novamente, não foi exatamente isso que aconteceu. Foi bem ao contrário. O que acontece? As suas notas já não eram tão boas assim, só que seus pais não faziam a menor ideia. Com o tempo, Jennifer se tornou expert em falsificar os seus boletins, mudando a nota baixa para a nota máxima, já que era isso que seus pais esperavam. E então mostrava as notas ali perfeitas e seus pais continuavam na ilusão de que ela estava arrasando. Mas para ela achava que no fim tudo daria certo, porque ela iria para a faculdade e eles nunca descobririam que ela tinha mentido ali sobre as suas notas. O seu plano era que após ela se formar, ela também sairia de casa e teria conseguido cumprir e seguir com todos os sonhos dos pais e finalmente seria capaz de viver a sua vida como bem quisesse, sem a supervisão constante de Han e Big Pan. Mas como vocês já sabem, ela não mentia apenas sobre as notas. Ela também mentia sobre Daniel e o seu paradeiro em boa parte do dia. Jennifer usava suas aulas e emprego como uma forma de fugir de casa e ver o namorado, e quando ela não conseguia escapar, ela fazia algo bem arriscado. Ela deixava ele entrar em sua casa pela porta dos fundos ou até mesmo pelas janelas do segundo andar. E isso principalmente pelo fato de que ela tinha um toque de recolher. Ela tinha que estar em casa às 9 horas da noite e não podia passar um minuto disso. E a única vez que seus pais estenderam esse toque de recolher foi para que ela pudesse ir até a recepção de casamento da sua melhor amiga, chamada Topaz. E mesmo assim, ela tinha que voltar às 11 horas da noite.
Lembrando que a esse ponto Jennifer já era maior de idade e nem quando ela passou dos 20, isso mudou. O único momento que ela tinha ali pra ficar com as amigas era quando elas a visitavam no restaurante onde ela trabalhava e após o seu turno, o grupo jantava por ali mesmo e se atualizavam nas fofocas. E essa era uma das poucas oportunidades que ela tinha para se divertir longe das pressões de casa. À medida que o tempo ia passando, ela conseguiu convencer os pais que estava conseguindo conciliar tudo muito bem, e com isso ela conseguiu um pouquinho mais de independência. Ela pôde finalmente sair da patinação artística, o que lhe deu ainda mais tempo para fazer o que quisesse, e no geral, as coisas pareciam estar indo bem. Tirando o fato de que ela estava mentindo sobre tudo. Mas no seu mundinho de fantasia não tinha como ficar melhor. Mas nós sabemos que não tem como ficar melhor, mas assim, sempre tem como ficar pior. Em um certo momento, os seus pais acabaram descobrindo sobre o seu relacionamento com Daniel. E chocantemente, eles até aceitaram conhecê-lo, apesar de Han não ter feito muito esforço para que aquilo desse certo. Muito pelo contrário, porque desde o primeiro segundo que ele viu Daniel, ele não gostou muito dele e proibiu que os dois continuassem se vendo. O que não aconteceu. Eles apenas voltaram o que era antes, a ficarem em segredo. Até o último ano no ensino médio, Jennifer estava indo bem. Ela continuou vendo o namorado, estava se sentindo mais confortável em sua própria pele e a sua depressão tinha melhorado muito. Ela até conseguiu uma aceitação antecipada na Universidade de Ryerson, onde entraria no programa de ciências. Lembram que o seu pai queria muito que ela fosse médica? Então, isso nunca iria acontecer. Jennifer morria de medo de sangue. Então, após conversar com o pai e ele perceber que realmente não tinha jeito, ele aceitou que ela estudasse farmacologia. Novamente, não era o que ela queria na vida, mas ela não tinha muita opção. Ela sempre sonhou em ser professora de piano e até já dava aulas particulares para algumas crianças e até recebeu uma oferta para uma audição na Universidade de Queens. Mas Han deixou bem claro que ela podia sim fazer o teste se ela quisesse, mas que ela não iria frequentar essa faculdade. Com isso, o plano era estudar por 2 anos na Universidade de Ryerson, no programa de ciências, e depois estudar farmacologia na Universidade de Toronto. Era o plano perfeito. Mas tinha um pequeno, grande problema. Imagine o susto de Jennifer quando ela descobriu que estava perdendo na matéria de cálculo na escola e que não conseguiria receber os créditos necessários para se formar. Pois é. Nada do que ela tinha planejado poderia acontecer, a não ser que ela refizesse o ano ou fizesse uma prova de conclusão no ensino médio. Só que estamos falando de Jennifer Penn. Ela sempre decidia ir pelo caminho da mentira. Ao invés de procurar uma solução para os seus problemas e contar o que estava acontecendo para os seus pais, ela continuou mantendo ali a fachada e eles continuaram acreditando que estava tudo show de bolas e que tudo que eles tinham planejado iria acontecer. E amigos, essa garota ia a fundo nas mentiras. Ela voltou a mexer ali no seu melhor amigo, Photoshop, e forjou uma carta de aceitação e uma bolsa de estudos de $3.000 para frequentar a Universidade de Ryerson. Ela também entregou para os pais as suas fotos de formatura que, por sorte, tinham sido tiradas antes da escola descobrir que ela não iria se formar. E assim, Han e Bic estavam praticamente flutuando de tanta felicidade. Eles estavam realmente muito orgulhosos de tudo que a filha estava conquistando, ou que eles achavam que ela estava conquistando. E eles ajudaram em tudo que podiam, lhe dando dinheiro para que ela comprasse materiais escolares, novas roupas e até um notebook de $2.000 e poucos. Afinal, eles queriam que ela focasse nos estudos e não precisasse se preocupar com mais nada. Então, o que Jennifer fazia todos os dias? Ela acordava normalmente e começava o seu dia como se estivesse se preparando para ir para a faculdade. Mas, ao invés de ir para o campus, ela ia para a biblioteca de Toronto e passava horas e horas e horas em uma mesa preenchendo montanhas e montanhas de páginas e documentos com anotações que ela conseguia na internet. O que é muito louco, porque ela poderia estar usando esse tempo para estudar para conseguir o seu diploma de ensino médio e, consequentemente, ali entrar realmente na faculdade, mas ela preferia mentir. De acordo com a própria, ela fazia isso porque ela não queria decepcionar os pais, porque ela acreditava que isso seria o fim do mundo. E dia após dia, lá estava ela, mantendo a sua farsa. Nessa época, Daniel Wong estava na Universidade de York, como eu falei pra vocês, e os dois continuavam se vendo em segredo. E como uma forma de ficar mais perto dele e até preencher o seu tempo, Jennifer conseguiu um emprego de meio período
continuou dando aulas de piano e depois disso ela ainda ia para o seu turno noturno na pizzaria onde ela trabalhava com Daniel, que era exatamente a Boston Pizza. E se vocês estão se perguntando se ele sabia sobre as mentiras, sim, ele sabia e a ajudava a manter tudo bem escondidinho. Um outro motivo que poderia explicar todo esse trabalho para esconder o fato de que ela não tinha se formado no ensino médio é que Jennifer odiava a escola. Para ela, esse local representava tudo que ela tanto odiava, porque lá ela sempre tinha que ser a melhor aluna, tirar as melhores notas, estar sempre à frente de seus colegas e ficar constantemente se provando para os seus pais. Mentindo sobre isso e vivendo uma vida dupla, ela pelo menos conseguia fazer as coisas que ela queria, quando ela queria, da forma que ela queria. E ao mesmo tempo, não decepcionava a família. Independente de qual tenha sido o seu motivo, todo esse cuidado em manter essa rede de mentiras continua sendo um dos aspectos mais curiosos e fascinantes de todo esse caso. Sério, imagina você ir pra cama todos os dias pensando na mesma coisa. Como enganar as pessoas para que acreditassem que você estava fazendo algo que não estava. Cada dia, tendo que inventar detalhes falsos sobre quem você encontrou, o que você aprendeu na aula, qual era o professor daquele dia, quando seria a próxima prova e por aí vai. O que na minha mente é completamente insano. Mas, obviamente, mentir assim constantemente e todo dia ter que criar novos cenários, novas pessoas e novos detalhes fez com que Jennifer ficasse muito estressada. E esse estresse começou a cobrar o seu preço. A sua mãe, Bic, começou a perceber que tinha uma coisa errada, mas ela não sabia exatamente o quê. E durante uma das caronas até a faculdade, ela perguntou à filha o que estava acontecendo. E Jennifer disse que as longas viagens até o campus estavam lhe deixando muito cansada. E como ela viu que a mãe ficou preocupada, ela aproveitou a oportunidade para sugerir uma coisa. Ela queria morar com a melhor amiga, Topaz, que estava morando em um pequeno apartamento em Toronto. Mas para que não fosse um choque tão grande para os pais, ela só ficaria lá alguns dias, que seria segunda, terça e quarta, e o resto da semana voltaria para casa normalmente. E o motivo era exatamente o tanto de tempo que ela perdia nessas viagens de carro, sendo que ela poderia, caso ela morasse com a amiga, ir caminhando até a escola. Quer dizer, até a faculdade. Só que é aquilo. Essa era mais uma mentira de Jennifer. Na verdade, enquanto seus pais acreditavam que ela estava indo morar com Topaz, ela estava morando com Daniel e a sua família. Ela e a amiga até tinham organizado tudo e toda vez que seus pais ligassem para verificar se estava tudo bem, Topaz apenas diria que Jennifer estava no banheiro ou ela abriria uma chamada a 3. Já os pais de Daniel achavam que Han e Bic sabiam que ela estava morando com eles e que tinham aceitado sem problema nenhum. Afinal, foi isso que Jennifer tinha dito para eles. E como uma forma ali de impedir que seus pais começassem a investigar, ela ligava para eles todas as manhãs, falando sobre as palestras que queria assistir, como tinha sido o seu dia e que estava se dando super bem na faculdade. Legal. Ela também sempre ligava de noite e dizia que estava estudando ou que estava fazendo algum trabalho. E de alguma forma, eu realmente não sei como, isso funcionou perfeitamente. 2 anos depois, quando Jennifer ainda deveria estar na Universidade de Ryerson, o seu pai começou a pensar, sobre o futuro da filha e como ela conseguiria ter sucesso indo em uma faculdade menos prestigiada. E foi então que ela chegou com a notícia de que ela tinha sido aceita na Universidade de Toronto para estudar farmacologia. E assim, gente, eu nem preciso dizer para vocês o quão felizes seus pais ficaram. Esse era o grande sonho deles e finalmente tinha se tornado realidade. Pelo menos era isso que eles pensavam. Mas todas essas mentiras continuaram pesando em Jennifer. Chegaram a um ponto onde ela voltou a se machucar, considerando que ela fazia isso desde o ensino médio. E ela tinha certeza absoluta que se contasse toda a verdade para os pais, eles não aguentariam de tanta vergonha e não aceitariam aquela situação. À medida que a sua formatura chegava, Han começou a perguntar sobre como ele fazia para comprar os ingressos, porque, obviamente, ele e Bic queriam muito ver a filha se formando, e essa seria a maior realização que eles poderiam ter. Mas, como a gente sabe, não tinha formatura. E mais uma vez, ao invés de dar um basta em sua rede gigantesca de mentiras, Jennifer inventou mais uma.
Com a ajuda do queridíssimo do Daniel, os dois compraram um diploma falso da Universidade de Toronto. E ela disse para os pais que os ingressos eram muito caros e que ela só tinha conseguido um. E para que não tivesse ali que escolher entre os dois e acabar machucando algum deles, ela deu o ingresso para uma amiga. Eu não sei se eles realmente acreditaram nisso aí, ou se já estavam começando a perceber que as coisas não estavam se encaixando. Mas eles aceitaram e vida que seguiu. Han imediatamente voltou a aconselhar a filha como se preparar para sua futura carreira, ganhando experiência e criando um currículo topzera. Que foi o que Jennifer fez. Ela colocou ali todas as suas habilidades e conquistas, mas deixou de fora a Universidade de Ryerson e, claro, o fato de que ela nunca se formou no ensino médio. Ela chegou a enviar o documento várias vezes e conseguiu uma entrevista no Walmart, mas como ela nunca recebeu um retorno, ela criou um emprego. Sério, a esse ponto eu nem sei como ela conseguia manter tudo isso. Gente, ela tava mentindo sobre a sua vida inteira. E não pensem que era apenas com os pais, tá? Ela mentia também para vários amigos, como se ela estivesse chegando em um ponto onde ela também acreditava nas mentiras que ela inventava. Como ela precisava mostrar ao pai que estava indo bem e que tinha conseguido um emprego, ela disse que tinha sido aceita como voluntária no hospital para crianças doentes, mais conhecido apenas como Sick Kids, que nada mais, nada menos, é o principal hospital do Canadá para crianças. Como vocês podem perceber, ela não começou humilde, ela já foi direto assim para o grande prêmio. Então, ela disse que estava trabalhando no laboratório de análises clínicas, que acontecia às sextas pela noite e nos fins de semana. Um horário assim um pouco peculiar para o trabalho? Sim, mas era voluntário, né? Então, vai que era real. Ela ainda acrescentou que essa era uma ótima oportunidade, porque ela poderia ajudar as pessoas e ainda acumular algumas horas para a faculdade. Só que, para o seu desespero, os seus pais finalmente começaram a perceber que tinha uma coisa muito errada. Principalmente pelo fato de que ela não tinha um uniforme e muito menos um crachá. O que não fazia o menor sentido, já que ela estava supostamente trabalhando em um hospital, onde você literalmente só entra com um crachá e só trabalha com uniforme. Então, em um certo dia, quando Jennifer estava prestes a sair de casa, já com o pé para fora, para ir para o trabalho, o seu pai exigiu que ele lhe desse carona e ainda convidou Beck para ir com eles. Claramente, Jennifer entrou em um leve desespero e disse que não precisava, mas com Han não tinha isso. Quando ele tinha uma coisa na cabeça, ele ia a fundo para descobrir a verdade. E quando eles chegaram lá, Jennifer saiu do carro o mais rápido possível e entrou pelas portas de emergência, onde esperou por horas, apenas para que os pais acreditassem que ela realmente estava trabalhando. O que não funcionou. Se duvidar, essa coisa aí que ela fez, agindo completamente de forma esquisita, estranha e suspeita, fez com que eles suspeitassem ainda mais e a situação piorasse. Tanto que na manhã seguinte, Beck ligou para Topaz e exigiu saber onde a filha estava. E como ainda era muito cedo e Topaz tinha literalmente acabado de acordar, ela meio que se esqueceu ali do plano com a amiga e disse que ela não estava ali. E isso foi a gota d'água. Quando Jennifer chegou em casa mais tarde, ela se deparou com o Han muito furioso. Inicialmente, ele até ameaçou expulsá-la de casa, mas Beck conseguiu convencê-la a não fazer isso. E de acordo com Jennifer, lembrando que ela mente muito, né, como vocês puderam perceber, então não tem como a gente confiar em tudo que ela fala, ou nada que ela fala, com assim, de olhos fechados. Mas, de acordo com ela, tiveram várias outras ameaças, incluindo que ele a deserdaria. Ou seja, ela ficaria sem a herança, o dinheiro. Foi no meio dessa discussão que eles descobriram que a filha ainda estava namorando com Daniel e que era com ele que ela estava morando. E mais, que ela não estava estudando na Universidade de Toronto. Por conta disso, Han lhe deu duas opções. Uma, ou ela ficava em casa e voltava a focar nos estudos, ou duas, ir viver com Daniel e nunca mais voltar. Por conta disso, pelas próximas 2 semanas, Jennifer ficou presa em casa e voltou a ser vigiada constantemente. Ela não podia ir a lugar nenhum, porque eles tinham medo que ela voltasse aos padrões de antes. E além disso, eles tiraram seu celular e o seu notebook e foi obrigada a abandonar os seus empregos. Exceto pelas aulas de piano, porque ali eles conseguiam ficar mais de olho nela, considerando que os seus alunos eram filhos de amigos deles. E é bom lembrar que a esse ponto, Jennifer já estava com uns 22
23 anos de idade. Mas ao decorrer das semanas, ela foi ficando cada vez mais frustrada com tudo isso, e em uma tentativa de ganhar um pouquinho mais de liberdade, ela disse aos pais que tinha conseguido um emprego na Walmart, que ela tinha feito a entrevista antes. E com isso, os seus pais a deixaram usar o carro para ir pro trabalho. Só que sabendo que a filha já tinha mentido antes da mesma forma, né, exatamente dizendo que tinha um emprego quando não tinha um emprego, Han, que não era besta nem nada, ficou com um olho aberto e o outro fechado e perguntou a Jennifer como que ela ia trabalhar novamente sem um uniforme e nem um cartão de acesso. Então, 2 semanas depois, ele pediu a ela o seu contra-cheque, que seria ali a forma perfeita de ter certeza de que o emprego era real, mas como não era, Jennifer ficou evitando por alguns dias. Mas ela não tinha como fazer isso pra sempre, né? E eventualmente os seus pais também descobriram que esse emprego era uma grande de uma mentira. E novamente descobriram que ela continuava com Daniel. Essa aqui poderia ter sido mais uma oportunidade para que ela abrisse a boca e falasse sobre a Universidade de Ryerson e o ensino médio, até com uma forma de realmente começar do zero, mas ela decidiu continuar mantendo isso como segredo. O que eu não entendo, porque ela teria que ir para a faculdade de qualquer jeito, mas ela não poderia frequentar a faculdade se ela não tivesse ali o diploma no ensino médio. Então não seria mais fácil, gente? Só contar logo, já sofrer todos os castigos que tivessem que sofrer, o que é bem bizarro de falar, sendo que ela tinha, tipo, 23 anos de idade, mas tudo bem. E aí ia pra faculdade, aí saía de casa e vivia a sua própria vida. A gente poderia acabar aqui o caso, seria muito mais legal, mas infelizmente não acaba. Na verdade, tem muita coisa ainda. E por motivos mais do que óbvios, Han já tinha perdido toda a confiança que tinha na filha, realmente não tinha como confiar na pessoa que mentia sobre tudo, mas mesmo assim ele ainda era um pai, então ele queria que a sua filha conseguisse ser bem-sucedida, ser independente e ter as coisas que quisesse. Então ele se sentou com Jennifer em frente ao computador e os dois juntos escreveram um e-mail para Daniel dizendo que ela não poderia mais vê-lo. Hannah até disse que poderia culpar ele, parece que eles escreveram isso aí também no e-mail. Depois disso, Jennifer se inscreveu em 3 faculdades, incluindo um curso técnico de laboratório no Centennial College, na qual ela foi aceita. E o castigo de ter que ficar em casa trancada por 2 semanas se tornou permanente, e o seu toque de recolher continuou ali firme e forte, onde ela não podia voltar para casa depois das 9 horas da noite. De acordo com suas amigas, nessa época, Jennifer começou a se expressar mais sobre o que estava acontecendo e como ela se sentia em relação a tudo isso. E todo mundo conseguia ver que os pais dela realmente eram muito rígidos e que seria interessante que ela juntasse dinheiro e se mudasse. Mas isso não era algo que ela queria. De acordo com ela amava muito os pais, não queria perder o contato com eles, sendo que ela sabia muito bem que se fizesse isso, eles nunca mais falariam com ela. Querendo ou não, ela já estava com 24 anos de idade e não é comum que os pais prendam tanto os seus filhos assim dessa forma, já que eles já são adultos e podem muito bem escolher o que querem para suas vidas. E Daniel Wang estava cansado disso. Ele não queria mais ficar com uma pessoa que ele mal conseguia ver e que quando conseguia tinha que ser às escondidas. Então, ele terminou com Jennifer em fevereiro de 2010 e pouquíssimo tempo depois, lá estava ele, um querido, com uma outra mulher chamada Katrina Villanueva. E tudo bem, tá? Ele tem o direito de seguir em frente, não é isso que eu estou falando, mas ele fez isso da pior maneira possível. Assim que ele terminou com Jennifer, ele a excluiu de sua vida 100%, quer dizer, mais ou menos, mas já já vocês vão entender por que eu tô falando. E deixava todas as suas chamadas caírem na caixa, além de não responder nenhuma de suas mensagens. O que deve ter sido terrível, porque eles ficaram juntos por 7 anos e do nada ela não tinha mais acesso a ele. E quando ela descobriu que ele já estava namorando com uma outra pessoa, ela ficou completamente destruída. Mas quando esse sentimento passou, ela focou as suas energias em tentar destruir o relacionamento que ele tinha com Katrina. Mas sabe como eu acabei de falar que ele tentou ficar 100% afastado dela? Então, isso aí não funcionou não, né? Deu um pouco errado, erro de trajeto. Apesar de ele não falar com ela no início, ele vivia perguntando aos amigos como que ela estava e pedia que eles ficassem de olho nela. Pelos próximos meses, cada um seguiu ali realmente com suas vidas e Daniel podia voltar a focar em outras coisas além de Jennifer e o trabalho.
A esse ponto ele tinha um novo sonho, né? Eu tinha falado pra vocês lá atrás que ele queria ser músico ou um professor de música. Mas agora, como ele estava se dando muito bem na Boston Pizza, ele queria muito abrir a sua própria filial. Mas para isso, ele precisava de dinheiro. E o que ele fez? Voltou pro mundo do crime e a sua tão amada verdinha. No fim, Jennifer acabou descobrindo sobre isso, já que eles tinham muitos amigos em comum. Mas como eles não estavam mais juntos, ela não podia fazer nada. Enquanto ele se afundava nessa vida, ela ansiava por atenção. Como ela sempre teve uma insegurança muito grande em relação à sua aparência e um desejo enorme ali de ser desejada, amada e cuidada, ficar sem uma pessoa que lhe desse isso era quase que insuportável. Não demorou muito até que ela reunisse um grupo de admiradores. Mas não se enganem, ela ainda era apaixonada por Daniel e não estava nem um pouco afim de superá-lo. E quem sabe, né, seguir para o próximo. Obrigada, próximo, já dizia a nossa maravilhosa Ariana Grande. Mas enfim, como ela sabia que ela não poderia ter Daniel naquele momento, nesse meio tempo, qual mal faria flertar com alguns boys? Um desses homens era Andrew Montemayor. Na verdade, eles se conheciam há muitos anos, desde que ela ainda era uma criança, e foi nessa época que eles conseguiram reacender a amizade. Por alguns minutinhos aqui, a gente não vai falar muito sobre Andrew, mas se lembrem dele porque ele vai voltar. Já para Daniel, as coisas estavam começando a ficar um pouco complicadas, mas não por conta da verdinha. Ele começou a receber uma enxurrada de mensagens em tons de brincadeira, ameaçadoras ou mais misteriosas, que deixavam ele sem entender absolutamente nada. De acordo com ele, por um certo momento ele desconfiou que Jennifer estivesse por trás disso, mas depois de confrontá-la diversas vezes, e ela sempre negar, ele acabou acreditando nela. Pra gente é meio que óbvio que era ela, e isso vai fazer mais sentido em breve, mas querendo ou não, não tem como ter 100% de certeza. As mensagens começaram ali relativamente de buenas, aconselhando Daniel a parar de falar com Jennifer completamente e se concentrar na sua nova namorada, Katrina. Só que não demorou muito até que elas se tornassem mais pessoais, dizendo coisas como: "Estamos de olho em você." E o pânico foi completamente instaurado quando Jennifer e Katrina também começaram a receber essas mensagens estranhas e bem suspeitas. Por exemplo, as mensagens para Katrina diziam para ela tomar cuidado para onde ela ia, e as para Jennifer já eram mais ameaçadoras, dizendo que ela era uma pessoa morta andando. Só que o que acontece? Após isso aí, ela e Daniel voltaram a se falar, já que ele ficou preocupado com ela. Mas toda vez que ele não respondia uma de suas mensagens, ela surtava achando que ele estava com Katrina, a sua namorada, e que tinha a possibilidade de que eles estivessem conversando sobre casamento ou algo mais sério. Isso fazia com que Jennifer entrasse em crise e tentasse tirar a própria vida. E por mais triste que isso seja, isso se tornou algo bem recorrente. O tempo ia passando e as mensagens iam ficando cada vez mais bizarras. E com isso, Jennifer e Daniel começaram a se ver novamente às escondidas. Ela tinha todo um plano, onde um amigo lhe buscava discretamente em casa e a levava para o restaurante de sushi favorito dos dois, onde eles tinham ali um jantar romântico, um date. Mas depois desses encontros, Daniel recebeu novas mensagens que diziam o seguinte: "Ela nunca aprende, você não nos ouviu, ela vai ter que pagar." E quando ele mandou uma mensagem para Jennifer perguntando se ela estava bem e segura, ele recebeu a seguinte resposta: "Você não precisa saber onde ela está. Nós a pegamos." E esse tipo de mensagem continuou aparecendo todas as vezes que eles saíam, mas Jennifer sempre colocava a culpa em Katrina, dizendo que ela quem estava por trás de tudo isso, mas Katrina negava. E uma coisa que Daniel começou a perceber é que, curiosamente, toda vez que eles estavam em um encontro, ele não recebia a mensagem. Curiosamente, ele só recebia a mensagem quando ele não estava com Jennifer. Pouco tempo depois, as mensagens foram ficando cada vez mais ameaçadoras, colocando Jennifer sempre como a vítima e o alvo. E em um certo dia, Daniel recebeu uma mensagem dizendo que eles tinham enviado alguma coisa para casa dela e que quando ela abrisse a caixa, iria explodir. E claramente, né, gente, preocupado, ele ligou para Jennifer e ela disse que tinha sim chegado um pacote para ela, mas que não havia aberto e sim levado imediatamente para a polícia.
Mas isso nunca aconteceu, a gente sabe, era mais uma de suas mentiras. E pra piorar esse caos ainda mais, porque sempre piora, em uma certa noite ela contou pra Daniel que 5 adolescentes asiáticos mascarados invadiram sua casa e a abusaram sexualmente. O que é doentio, porque isso nunca aconteceu, e ela ainda disse que a sua mãe a tinha levado para o hospital e que a polícia estava investigando tudo. Sério. Daniel achou tudo isso muito esquisito, mas ele não queria ser a pessoa que iria dizer pra ela que ela estava mentindo sobre uma situação tão traumática dessa, onde ela chegou a dar detalhes do que tinha acontecido. E no fim, ele acabou acreditando e os dois começaram a conversar praticamente todos os dias. Lembram de Andrew Montemayor? O cara com quem Jennifer estava conversando e tendo um rolo? Bom, ele está de volta e ele foi o ponto de partida para que Jennifer Penn começasse a planejar o assassinato de seus pais. De acordo com ela, Andrew foi quem deu essa ideia em primeiro lugar, mas ele nega isso completamente. E ela ainda disse que ele não apenas sugeriu o assassinato de Hannah Penn, como também conspirou com ela e outro homem para colocar o plano em prática. E é a partir daqui que as coisas começam a ficar insanas. Como eu falei lá atrás, os dois se conheceram quando ainda eram crianças e estudavam na mesma escola. E aparentemente, em 2010, Andrew estava morando com outro homem na cidade de Mississauga, ainda no Canadá. Quando jovem, ele teve uma vida bem complicada e não conseguiu se dar tão bem assim, até que conseguiu um emprego em uma loja chamada Home Sense. Porém, parece que ele ficava se gabando que ele e o seu colega de quarto estavam envolvidos no mundo do crime. Mais especificamente em assaltos a mão armada, e que os dois ficavam lá enlouquecidos, aterrorizando pessoas completamente inocentes com facas e que aproveitavam o pânico para roubarem todo o dinheiro que conseguiam. E esse tal amigo se chamava Ricardo Duncan, mais conhecido apenas como Rick. Em algum momento, Andrew começou a ter uma queda por Jennifer e ele e Rick fizeram uma aposta, bem nojenta, para ver quem conseguia dormir com ela primeiro. Mais tarde, Andrew e Rick negaram a parte de estarem envolvidos em assaltos à mão armada, mas sinceramente não sabemos quem está dizendo a verdade aqui, então fica aí no ar. Novamente, de acordo com Jennifer, ela procurou Andrew para pedir conselhos, sabendo que ele também já tinha tido uma relação bem complicada com o pai. E nisso eles se encontraram e ele sugeriu que ela fugisse de casa, que era a opção ali mais óbvia, mas ela disse que isso era impossível porque não queria ficar longe da família. Já a segunda ideia foi um pouco mais extrema. Ele teria sugerido que eles organizassem um sequestro falso, o que eu não entendi muito bem qual seria o sentido, mas tudo bem, quem sou eu para julgar. E a terceira sugestão foi matar o seu pai. E surpreendentemente ela pensou seriamente nisso, porque até aquele momento ela nunca tinha pensado nessa possibilidade, que eu espero que a maioria das pessoas nunca pensem nessa possibilidade. E ela queria tentar resolver de uma forma que todo mundo continuasse junto, mas agora ela estava imaginando que talvez não existisse outra maneira a não ser tirar o pai de cena. E Andrew tinha um ajudante perfeito, Rick Duncan. Então, ele e Jennifer conversaram no telefone, ele super topou, assim como se não fosse nada demais, mais um dia na vida dele, aparentemente. E mais tarde, eles marcaram um horário para se encontrarem perto de sua escola de piano, e só nesse momento que ela percebeu no que estava se metendo. Rick não tinha a aparência mais amigável do mundo. Ele era super gótico e, na visão de Jennifer, ele parecia um vilão. Eu procurei foto dele, mas infelizmente eu não achei. Esse caso não tem tantas fotos, mas a gente vai dar um jeito. Só que se vocês acham que a aparência dele e o fato de que ele parecia ser um vilão a assustou, vocês estão enganados. Porque foi praticamente o contrário. Ela ficou lá de buenas e os dois até foram tomar um bubble tea juntos. Foi nessa conversa super amigável, super da hora, super camaradas, que ela disse que queria matar o seu pai e que queria que ele estivesse sozinho, de preferência perto do trabalho. Mas, além disso, ela não fazia a menor ideia do que fazer e precisava de dicas. Foi aí que o Rick disse que o assassinato custaria $1.300 e que ele precisava encontrar uma arma. Cerca de uma semana depois, os dois se encontraram mais uma vez e ela fez o pagamento. E o plano foi oficialmente criado. E o Rick teria que ir até o trabalho de Han e o matar a tiros no estacionamento. Mas depois disso, aparentemente ele pediu mais $200, que ela deu sem problema nenhum, e lhe entregou o mapa mostrando onde ficava o trabalho do pai. A única coisa que faltava
era a arma. Vocês se lembram do caso da Perry Columbo? Pois é, assim como naquele caso, nesse aqui o Rick não estava tão determinado a matar ninguém e desapareceu com o dinheiro. E quando Jennifer conseguiu falar com Andrew para perguntar onde diabos ele estava e pedir o dinheiro de volta, ele disse que o Rick tinha se mudado. O que era uma belíssima de uma mentira. Eles realmente só queriam o dinheiro dela. E Jennifer, que não era besta, percebeu que tinha levado um golpe, mas por motivos mais do que óbvios, ela não podia ir à polícia. Ela ia dizer o quê? Então, policiais, eu contratei aqui um assassino de aluguel para matar o meu pai, mas esse Kingo, esse pilantra, roubou meu dinheiro. Acho que as coisas não dariam muito certo para ela caso isso acontecesse. De acordo com o próprio Rick, nada disso aí aconteceu. Eles realmente conversaram, mas ele estava interessado em ficar com ela e apenas isso, já que ele e Andrew tinham feito aquela aposta lá. E apenas admitiu que ela tinha dado $200 para que ele saísse com alguns amigos. E é aqui que ele me perdeu, porque assim, um pouco estranho. Por que ela daria dinheiro a ele para que ele saísse com outras pessoas? Na minha humilde cabeça, isso não faz sentido e eu acho que houve sim a conversa sobre o plano, mas que desde o começo ele só queria o dinheiro e pronto. Por volta aí dessa mesma época, o relacionamento de Jennifer e Daniel estava progredindo um pouco mais. Eles estavam se vendo com mais frequência e algo que até esse momento eu não mencionei é que Daniel era um homem que adorava relações íntimas. O que é super normal, o que não era normal era o quanto ele pressionava a Jennifer em relação a isso. E insistia que ela fizesse coisas que ela não gostava, como lhe enviar fotos provocativas e até praticar bondage. De acordo com Jennifer, ela só cedia, só aceitava porque ela achava que se não fizesse isso, ele a abandonaria. E eu estou falando tudo isso, dando todos esses detalhes, porque esse é um caso extremamente complexo que precisa ser explicado para que vocês vejam a progressão ali das coisas e como chegou ao ponto que chegou. Mas vamos continuar porque tem muita coisa ainda. Após o plano original desmoronar, Jennifer não desistiu. Ela poderia ter usado isso para pensar melhor e ver a loucura que ela estava querendo fazer, mas no lugar disso, ela continuou procurando por pessoas que estivessem dispostas a colocarem o seu plano em ação. Os dias iam passando e a sua determinação só aumentava. Nesse ponto da história, Jennifer já estava com 24 anos de idade e Daniel sabia tudo sobre o que ela queria fazer e, mais que isso, ele apoiava. Em agosto de 2010, Jennifer começou a usar 2 celulares, onde um era o seu pessoal, que ela falava com os amigos e familiares, e o outro que, por sinal, Daniel que havia lhe dado, ela usava para conversar sobre o plano com as pessoas que estavam envolvidas e com ele, Daniel. E ele deu esse celular para ela porque ele sabia que a qualquer momento seus pais poderiam tirar o seu celular por algum motivo, então era bom que ela tivesse um de reserva. No dia 3 de agosto, Daniel lhe deu um iPhone 3 e foi com ele que no dia 16 os dois tiveram uma longa conversa, onde Jennifer lhe disse qual era o novo plano. Era relativamente simples e se funcionasse, ninguém imaginaria que ela estava por trás. Basicamente, ela iria contratar assassinos de aluguel para invadirem a sua casa e para parecer que ela era mais uma vítima, eles a amarrariam e cometeriam os crimes antes de ir embora. E para parecer como se fosse um roubo que deu errado, os criminosos teriam que revirar tudo e deixar a casa em completo e absoluto caos, revirando ali os móveis e exigindo dinheiro para os moradores enquanto apontavam armas para suas cabeças. Mas como eles não encontrariam a quantidade de dinheiro que eles queriam, eles iriam matar os pais de Jennifer de raiva. E a única pessoa que ficaria viva seria ela. Como vocês podem perceber, ela já tinha decidido matar a mãe, sendo que antes não era. Ela só queria matar o pai porque ele era o mais rigoroso. E a mãe não, ela era a pessoa que, mesmo sendo rigorosa também, ela dava mais carinho e tentava ao máximo ficar do lado dos filhos. Eu li um livro sobre esse caso que é extremamente interessante, chamado A Daughter's Deadly Deception, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Só que no livro não fala o motivo que levou Jennifer a querer matar a própria mãe, provavelmente porque a própria nunca quis falar sobre isso. Então, não sabemos o que aconteceu, não sabemos por que ela decidiu fazer isso também, mas vocês vão ver na frente que o motivo real não era porque os seus pais eram tão rigorosos. Era mais para ela ficar com Daniel.
Na minha opinião, com base no que eu sei sobre esse caso, eu acredito que ela decidiu matar a mãe porque ela não achava que Bick conseguiria viver sem Han, e também como uma forma de eliminar possíveis perguntas mais tarde, e para se proteger, ela já eliminaria os dois de cena. Mas, repetindo, isso é uma opinião minha, eu não vi isso em lugar nenhum, então não sei. Comentem aqui o que vocês acham em relação a isso. Mas, como todo plano, existem algumas falhas. Só que Jennifer tinha certeza que seriam coisas muito pequenas que não importariam no final, já que não teria mais nenhuma testemunha e ela iria se livrar de todas as evidências no celular. A gente sabe muito bem que qualquer investigação sem a arma do crime, evidências físicas e testemunhas é extremamente prejudicada. Teorias, motivos e até mesmo suspeitos não são o suficiente para prender alguém no Canadá, porque o sistema judicial de lá é baseado em provas. Sem provas, não há crime. E Jennifer estava planejando tudo para que elas não existissem. Mas ainda faltava uma coisa para o seu plano: os assassinos. Mas não demorou muito tempo até que Daniel lhe apresentasse a um homem chamado Langford Crawford, mais conhecido apenas como Homeboy. Não se sabe exatamente como os dois se conheceram, mas acredita-se que tenha sido pelo amor por carros que ambos tinham. Ou talvez o amor pela verdinha. Pode ser um ou outro aí. A partir daqui, alguns nomes vão aparecer, tá? Mais especificamente 4 pessoas extras, mas eu vou tentar o meu máximo para que não fique confuso. Então, vamos falar um pouquinho sobre Langford. Ele nasceu em Kingston, na Jamaica, em 1982, e logo após o seu nascimento, seu pai decidiu simplesmente ali ir embora e se mudou para o Canadá, onde se casou com uma outra mulher e os dois tiveram alguns filhos. Só que ele era a principal fonte de renda da família, e agora sem ele, eles começaram a sofrer bastante financeiramente, fazendo com que Langford, sua mãe e sua irmã tivessem que se mudar para o campo em uma cidade chamada Clarendon. Em 1994, a sua mãe o enviou para morar com o pai no Canadá para que ele tivesse a chance de ter uma educação melhor, mas as coisas não deram tão bem assim. Ao invés de focar nos estudos, Langford começou a andar com a galera do mal, a galera da pesada, e rapidamente ele entrou no mundo do crime. Vendo que o filho estava em uma péssima situação, sua mãe e seu padrasto decidiram se mudarem também, para o Canadá, para que eles ficassem mais perto dele e o ajudassem de alguma forma. E o seu padrasto até conseguiu um emprego para ele em uma fábrica de doces. Ele também passou a frequentar a escola e ajudava em trabalhos em carrocerias e mecânica, e pouco tempo depois estava trabalhando em uma oficina local, antes de conseguir um emprego melhor em uma outra fábrica. Assim como Daniel Wong, Langford se tornou um homem muito trabalhador, que rapidamente foi crescendo ali dentro do emprego que ele tinha, e a esse ponto na história ele tinha uma namorada e um filho pequeno. Porém, a vida do crime ainda estava ali presente. Para conseguir um dinheiro extra para cuidar da família, ele voltou a vender a verdinha, e foi nesse período que ele conheceu outra pessoa importante para esse caso: Eric Sean Corty, mais conhecido como Sniper. Eric passou boa parte de sua vida morando em um bairro extremamente perigoso, onde quem comandava tudo era uma gangue local. Ele vinha de uma família bem grande, onde ele era o mais velho de 6 filhos, haja filho, e por um bom tempo as coisas estavam de boa, ele estava seguindo a sua vida normalmente, mas eventualmente ele também entrou na vida do crime. Aparentemente, isso aconteceu após o seu pai morrer em um acidente, e depois disso, só ladeira abaixo. O seu comportamento mudou absurdamente. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele era considerado um exemplo de líder, onde sempre era a pessoa que ficava no comando, principalmente com os amigos e seus parceiros ali do crime. Mas, surpreendentemente, em seus relacionamentos amorosos, ele era tudo de bom. De acordo com as suas ex-namoradas, ele era um príncipe. Mas, com o tempo, Eric se tornou um frequentador assíduo na prisão e estava ligado a gangues bem perigosas. Então, assim, claramente não era uma boa pessoa. E o nosso último personagem nessa história, eu falei que eram mais 4, mas na verdade eram só mais 3 pessoas, era um dos melhores amigos de Eric, chamado David Milvegannon. Provavelmente eu pronunciei isso errado, mas eu vou deixar na tela para vocês verem como se escreve. David nasceu em Montreal e, com o tempo, ele teve que dividir o seu tempo entre morar com o pai no Quebec e com a mãe em Toronto. À medida que ele ia crescendo, ele ia se envolvendo cada vez mais na vida do crime, principalmente na área do empreendedorismo.
E de alguma forma ele conseguiu se manter longe do radar da polícia. Quando ele estava ali com seus 20 e poucos anos, ele tinha um grande sonho. Ele queria se tornar um rapper muito famoso e ele chegou a fazer alguns vídeos onde se auto-intitulava, autodenominava Mad Indian. Pois é, achei assim bem criativo, super criativo. Arrasou. Eventualmente, David teve 2 filhos com 2 mulheres diferentes e assim como Langford, ele era muito próximo e faria de tudo por eles. Com o tempo, Langford apresentou Eric e David um ao outro e os 3 se tornaram quase que um grupo inseparável. E isso aí porque tinha um pequeno problema. Eric e David não se davam tão bem assim, porque os dois tinham pensamentos e ideias muito diferentes, então tinha um certo embate. Basicamente, um não achava o outro tão experiente assim para estar ali no grupo, e um ficava tentando provar para o outro o quão bom ele era. Constantemente. Então, para recapitular aqui, temos 5 pessoas envolvidas no plano de Jennifer para matar os seus pais. Uma, sendo ela mesma, Daniel Wong, Langford Crawford, Eric Corty e David Milvagannon. Assim que Daniel apresentou Langford e Jennifer, os dois começaram a conversar por mensagens e depois evoluíram para ligações curtas de apenas alguns minutos. E quando ela disse o que queria, ele aceitou e disse que lhe custaria entre 10 a 15 mil dólares. Mas em momento nenhum, os dois se conheceram pessoalmente e na verdade ela só o conhecia pelo apelido que era Homeboy. A única pessoa que ela falou sobre o plano, cara a cara, foi com Daniel, o seu namorado, amante, não sei. E os outros homens, todos foram recrutados por Langford e ele que lidava com eles, e lhes passavam ali os detalhes de tudo que eles precisavam saber. Muitas pessoas podem achar isso estranho, eu mesma achei no começo, o fato de ela não ver as pessoas pessoalmente. Porém, isso pode ter sido uma tática para se distanciar ainda mais dos criminosos e evitar que ela fosse linkada a eles mais na frente. No mês de agosto, Jennifer e Langford conversaram bastante, mas depois disso eles pararam por cerca de um mês até que Jennifer lhe ligasse no dia 13 de setembro. Mesmo assim, eles conversaram pouco por um mês e meio e só voltaram a se falar no dia 28 de outubro. E 11 dias depois, eles cometeram um crime. Nessa época, um dos homens envolvidos estava precisando muito de dinheiro para sustentar a família e por isso que eles deram uma acelerada para marcarem a data, porque só depois do crime que Jennifer teria acesso à sua herança. E da herança, ela tiraria o dinheiro para pagar os homens. E por pouco, o crime não acontecia. Acontece que apenas 2 dias antes do crime, Daniel mandou uma mensagem para Jennifer dizendo que não estava tão apaixonado por ela quanto ela estava por ele. E que ele se sentia assim em relação a Katrina. Lembram dela? Pois é, os dois ainda estavam namorando. Eu não sei se ela sabia dessa situação completamente doida entre eles, entre ele ali e Jennifer, mas eu acredito que não, e eu sei que ela era um pouco mais velha, então... Ai, gente, preguiça dessa palhaçada, entendeu? Eu acho que se ela soubesse, ela teria vazado há muito tempo. Só que depois disso, depois de ver que Daniel queria ficar com a outra namorada, Jennifer simplesmente cancelou todo o plano. Isso provava que ela só queria matar os pais para ficar com ele, já que em sua mente essa era a única maneira. O que, gente, nada nesse mundo justificaria você matar os seus próprios pais ou matar qualquer pessoa. Não façam isso, entendeu? Mas querer matar os pais apenas para ficar com o namorado, isso não entra na minha cabeça. Mas, infelizmente, Daniel acabou voltando com ela poucos dias depois, mais uma vez, e o plano voltou com força total. Para Han e Big Pun, o dia 8 de novembro começou normalmente como qualquer outro. O que eles não podiam imaginar é que ele seria o último para um deles. Às 10 horas e 5 minutos da manhã, Jennifer recebeu uma mensagem de Langford dizendo que os assassinatos aconteceriam naquela noite, depois que todos já estivessem em casa. E pelas próximas horas, ela trocou mensagens com seu amigo Andrew Montemayor, David Wong e Langford Crawford. Pelo que a gente sabe, Andrew não fazia parte do plano, mas ele sabia de sua existência. E por algum motivo, ele não fez nada para impedi-lo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Han voltou do trabalho e saiu logo em seguida, porque ele precisava passar na Home Depot para pegar uma caneta de USB e algumas tampas de ventilação. Quando ele voltou para casa, às 6 horas e 3 minutos da tarde,
Jennifer e Bick já tinham jantado e às 6h12, Langford fez uma ligação para Jennifer que durou apenas 43 segundos e essa foi a última vez que os dois tiveram contato via celular. Um tempo depois, Bick saiu de casa para ir dançar, enquanto Jennifer ficou em casa com um amigo assistindo televisão. Então, quando Bick voltou às 9h28 da noite, ela já tomou seu banho, colocou seu pijama do ursinho Pooh, encheu um balde com água quente para os seus pés e ficou assistindo um noticiário chinês. Já Han, ele já estava dormindo tranquilamente, na esperança de acordar só no dia seguinte para trabalhar. Voltando pro grupo, às 9h da noite, Eric, Courtney e David se encontraram em um carro alugado e foram buscar Langford. Às 9h35, o telefone de David foi usado para ligar para Jennifer, onde ela foi informada que eles já estavam perto. E com isso, 10 minutos depois, ela saiu do seu quarto e desceu as escadas, com o pretexto de dar boa noite para a mãe. Só que o que ela queria realmente fazer era destrancar a porta da frente para que os assassinos pudessem entrar. Às 10h02, ela foi até o escritório que ficava ao lado do quarto dos pais, que era onde Han estava dormindo, e acendeu a luminária por 1 minuto como uma forma de sinal para os homens. E isso foi capturado pelas imagens das câmeras de segurança dos seus vizinhos. E apenas 2 minutos depois, David lhe ligou novamente e a ligação durou 3 minutos e meio. Poucos segundos após desligarem, o carro alugado parou na frente da casa da família Penn e Langford, David e Eric entraram pela porta carregando armas. E um tempo depois, Jennifer ligou para emergência. Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell? In Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. E como eu sei que muitos de vocês apenas ouvem o vídeo com o podcast, vou detalhar o que foi dito na ligação. Desde o primeiro momento, ela realmente parece estar desesperada com toda a situação, dá o seu endereço e diz que a sua casa acabou de ser roubada e que ela não sabe onde seus pais estão. Ela acrescenta que consegue ouvir os pais gritando no andar de baixo e implora para que eles enviem ajuda o mais rápido possível. Em um certo ponto, a gente consegue ouvir Han gritando por socorro diversas vezes, e ela grita de volta dizendo que ela está ligando para o 911 e que ela está bem. Quando a operadora pede pelo seu endereço, novamente, porque parece que ela não estava entendendo direito o que Jennifer estava falando, ela diz que o seu pai acabou de sair de casa gritando. Pouco tempo depois, ela acrescenta que alguém invadiu a sua casa e que ela ouviu estouros e que não sabe o que está acontecendo porque está amarrado no andar de cima. Então, vamos falar sobre a versão de Jennifer do que teria acontecido. De acordo com ela estava em seu quarto quando ouviu a mãe gritando com o pai em um tom assustado e que só nesse momento que ela percebeu que tinham outras pessoas na casa. Ela conseguiu ouvir alguns passos subindo as escadas e ela sabia que não eram seus pais e nem o seu irmão, já que ele estava morando na faculdade, que era um pouco mais longe. E nesse momento ela estava no telefone com um de seus amigos e quando percebeu o que estava acontecendo, ela desligou a ligação e ficou paralisada de medo. Alguns minutos depois, Jennifer ouviu vozes de homens gritando e logo em seguida ouviu seu pai gritando de volta. E quando ela finalmente teve coragem de abrir a porta do quarto, ela se deparou com um homem de dreads no cabelo que estava cobrindo seu rosto, que imediatamente foi até ela e amarrou suas mãos nas costas e começou a pedir dinheiro enquanto a ameaçava com a arma. Nisso, ela teria lhe dado $2.000 em dinheiro que tinha economizado, acredito eu que com as aulas de piano, e antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, ele arrastou para o quarto de seus pais para que ela lhe mostrasse onde eles guardavam mais dinheiro. Só que como ela não sabia, esse homem, juntamente com um outro, começaram a revirar todo o quarto até encontrarem uma quantidade de dinheiro na mesa de cabeceira de Bick. Depois disso, ela teria sido arrastada pela escada até um ponto onde ela conseguia ver os seus pais, implorando pelas suas vidas e também implorando pela vida da filha.
Aparentemente, Han teria dito que tinha $60 em uma de suas calças no andar de cima, mas completou que eles podiam levar qualquer coisa da casa porque elas valiam muito mais. Mas ao invés de roubarem as coisas e irem embora, os homens continuaram levando Jennifer de quarto em quarto até que achassem mais dinheiro e um tempo depois a amarraram no corrimão no topo das escadas. Já os seus pais, por outro lado, tiveram que descer até o porão, onde Han foi baleado 2 vezes, sendo que uma das balas chegou a atingir a sua artéria carótida. Mas, surpreendentemente, milagrosamente, ele não morreu. Mas, infelizmente, Beck não teve a mesma sorte. Ela foi baleada 3 vezes e morreu na mesma hora. Tudo isso em frente ao seu marido. Foi por volta dessa hora que Jennifer fez a tal ligação para emergência, pouco tempo depois de ouvir os homens indo embora. Novamente, de acordo com ela. Em algum momento, Han conseguiu sair de casa e correu para a casa de um vizinho para pedir ajuda, e a polícia chegou logo em seguida, poucos minutos depois. Assim que os policiais chegaram na casa, eles procuraram pelos atiradores, mas não os encontraram em lugar nenhum, e começaram a verificar dentro da casa para ver o que diabos tinha acontecido. Imediatamente, eles ouviram os gritos de Jennifer, mas como eles sabiam que ela estava viva, eles decidiram primeiro irem até o porão na tentativa de conseguirem ressuscitar Beck. Mas, infelizmente, ela já estava morta e não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Por conta da gravidade dos seus ferimentos, Han Pan foi levado às pressas para o hospital Markham Stouffville, mas não demorou muito até que ele tivesse que ser transferido para a unidade de trauma no hospital de Sunnybrook, também em Toronto. E Jennifer, apesar de não ter ferimentos, também foi levada para o hospital só para ter certeza de que ela estava bem. E só nesse momento que ela perguntou como que seus pais estavam e recebeu a notícia de que a sua mãe estava morta. Os detetives chegaram a lhe perguntar o que tinha acontecido, mas ela disse que não se lembrava direito. Mas assim que ela foi liberada do hospital, ela foi levada para a delegacia de polícia de Markham e antes que ela entrasse no carro, o seu celular pessoal foi apreendido. E olha que ela ainda não era considerada como uma suspeita. Ao chegar na delegacia, ela foi interrogada pelo detetive Randy Slade às 2h45 da manhã do dia 9 de novembro e ela durou ali cerca de 2 horas. No começo, o seu plano parecia ter sido assim perfeito. Ela era apenas uma vítima de um crime terrível contra os seus pais. Ela disse tudo o que já falei pra vocês do que teria acontecido e ela só começou a demonstrar muita tristeza quando mencionou o assassinato de sua mãe. Mas uma coisa que chamou a atenção de outro detetive chamado Al Cook foi o fato de que quando Jennifer enxugou o rosto após chorar, não saiu nada, nem uma lágrima. Ué, cadê as lágrimas? Quem diria? Assim que o relato inicial foi concluído, o detetive Slade disse que queria que ela relatasse tudo de novo, mas sob seu próprio questionamento metódico. Ao invés de contar como se ela estivesse presente, ela precisava relatar tudo como se estivesse observando de fora, como uma forma de ver se ela conseguia observar mais alguma coisa e se lembrar de novos detalhes. Contar e recontar um evento é uma tática usada quase sempre, porque além de ajudar as vítimas a lembrarem de pequenos detalhes, também pode dar aos investigadores a oportunidade perfeita de encontrarem alguma inconsistência na história. E isso aconteceu com Jennifer. Foram coisas pequenas, tá? Mas que já fizeram os detetives prestarem mais atenção nela. Por exemplo, em sua primeira versão, ela tinha dito que não tinha mais visto a mãe depois que ela chegou em casa, só que na segunda, ela disse que desceu as escadas para dar boa noite. E tinham também algumas outras coisinhas desse tipo. Mas o que realmente chamou a atenção dos detetives foi o fato de Han ter saído da casa para pedir ajuda. O que, assim, é mega esquisito, sendo que ele sabia que a sua filha estava dentro da casa, possivelmente ferida e com os criminosos. Ele até poderia ter corrido para buscar ajuda antes que alguma coisa acontecesse com ela, talvez sabendo que não conseguiria lutar com esses homens, mas, independente disso, é esquisito. Querendo ou não, o instinto de pai provavelmente jogaria ele de volta para dentro da casa para que ele pelo menos checasse se Jennifer estava viva. Mas ainda não era algo super incriminatório para ela. De volta a casa, os policiais também encontraram algumas coisas que não batiam com a versão contada. No andar de baixo, as coisas estavam relativamente em seus lugares e organizadas, mas no andar de cima já era outra história.
O quarto principal tinha sido revirado, com as gavetas das cômodas puxadas e esvaziadas pelo chão, e o colchão também tinha sido virado. Só que os móveis pelo resto da casa estavam no lugar que deveriam. E isso, meus amigos, não fazia o menor sentido. Afinal, tecnicamente era para ser ali um roubo que deu errado, uma invasão criminosa. No ano anterior, a região de York tinha tido um total de 14 invasões domiciliares e Markham tinha tido apenas 6 invasões até aquele momento, sendo que nenhuma delas terminou em assassinato e a maioria eram ataques direcionados a pessoas específicas. Mas com a família Penn, que aparentemente era um ataque totalmente aleatório, era uma ocorrência quase que inédita na região. Quando Jennifer ainda estava na sala de interrogatório, o detetive lhe disse que eles também estavam conversando com seu irmão, Felix Hann, e logo em seguida ele saiu da sala para conversar com os outros investigadores sobre o caso, e foi aí que Jennifer começou a se comportar de uma forma um tanto quanto estranha. Ela passou a caminhar pela sala, colocando a mão na cabeça ou no estômago, como se estivesse ansiosa e preocupada, e até chegou a sacudir as mãos e encostar a cabeça na parede. Cerca ali de 20 minutos depois, o detetive voltou para a sala e disse que estava satisfeito com as informações que tinha. E antes de ele sair de novo, ele perguntou se ela dava permissão para que eles acessassem os seus registros telefônicos, para que eles descobrissem a hora exata em que a invasão ocorreu, já que no momento que tudo aconteceu, ela estava no telefone com seus amigos. E sim, ela concordou. E uma coisa interessante é que quando ele disse que eles teriam que olhar ali um período de 9 dias nos registros e o quão importante essas informações iriam ser para capturarem os assassinos, Jennifer pareceu bem surpresa com o fato de que eles não iriam apenas aceitar a sua palavra. E o detetive Slade chegou a dizer o seguinte: torres se tornam relevantes neste caso por conta de onde você está quando a ligação telefônica chega. É fácil dizer, eu estava no meu quarto quando as chamadas chegaram. Isso aparecerá nas informações do site da torre. Também pode acontecer que na preparação do crime você tenha sido alvo e estava em uma área, e as torres nos permitem voltar e tentar procurar câmeras. Não estou dizendo que isso vai acontecer no seu caso, mas os sites das torres sempre mostram onde e em que horário você está no telefone, fazendo chamadas ou enviando mensagens. Se você estiver mentindo como parte de todo esse processo, nos contando informações fictícias, agora os registros também podem ser usados contra você. Temos que te informar que, por lei, podemos usar isso contra você se você estiver mentindo para nós. É isso aí. Depois de tudo isso, Jennifer saiu da delegacia às 5 horas da manhã. Nesse meio tempo, Han Pan teve que ser transferido para o centro de trauma, onde ele teve que ser colocado em coma induzido, porque essa era a única forma que ele teria de realmente conseguir se recuperar dos ferimentos que ele tinha. Obviamente, os seus parentes, os seus outros familiares ficaram com ele, acompanhando, tentando conversar, e eles ficaram ouvindo também diversas vezes o quão milagroso era o fato de ele ter sobrevivido ao tiroteio. E caso ele acordasse, ele poderia ter a peça que faltava para solucionar o caso. Por conta de toda a brutalidade ali dos crimes, os investigadores chegaram a considerar a teoria de que Han e Big Pan estivessem envolvidos no mundo do crime, principalmente em jogos de azar e substâncias ilícitas. E essa teoria surgiu de ninguém mais, ninguém menos que Jennifer. Claro. Durante o seu primeiro interrogatório, os detetives perguntaram se os seus pais eram conhecidos por guardarem altas quantias de dinheiro em casa, e ela meio que foi na onda. Só que não demorou muito até que essa teoria fosse descartada, porque não tinha nada que indicasse que eles fossem criminosos. Tinha muito pelo contrário. Han e Big pareciam seguir todas as regras e eram trabalhadores e honestos. E querendo ou não, os detetives, policiais, enfim, eles tinham instintos. E esses instintos sempre faziam com que eles voltassem para Jennifer. O investigador principal do caso era o detetive sargento Larry Wilson e o responsável pela estratégia tática era o detetive Bill Curtis, que até aquele momento já tinha liderado 5 investigações de homicídios e tinha participado de mais de 80 casos. E por último, temos o detetive Alan Cook, que tinha ali muita experiência em disfarces e sabia muito bem como pegar o mentiroso. Com esse time dos sonhos, 2 deles fizeram a varredura em quase 400 casas do bairro à procura de novas pistas. E foi durante esse momento que uma pessoa se aproximou do veículo deles e disse que eles deveriam dar uma olhada, uma verificada no namorado de Jennifer,
chamado Daniel Wang. E ele acrescentou que Daniel também tinha envolvimento com substâncias ilícitas. E foi exatamente isso que eles fizeram. Uma coisa era certa: os policiais estavam super divididos em relação a esse caso, enquanto metade deles tinha certeza que a história da invasão não fazia o menor sentido e que tinha que ser outra coisa. A outra metade viu o caso como mais um ataque aleatório e brutal, apenas por dinheiro. Mas, independente de qualquer coisa, eles precisavam sim conversar com Daniel. Então, no dia 10 de novembro, Daniel, que estava com 25 anos de idade, foi até a delegacia de polícia de Markham por volta das 4 horas da tarde, acompanhado por sua namorada, Katrina. E ele foi interrogado pelo detetive Robert Milligan. Curiosamente, Daniel estava pura paz em pessoa, tranquilíssimo, mais tranquilo que ele, impossível. Ele respondia a todas as perguntas com muita tranquilidade, como se não estivesse escondendo nada. E aqui a gente já pode perceber que Jennifer não era a única mentirosa da relação. Em um certo momento, ele começou a falar do passado de Jennifer, contando sobre o relacionamento dos dois, que de acordo com ele, tinha terminado cerca de 2 anos antes, porque os seus pais não aprovavam. E ele disse que respeitou isso. Pois é, mas foi o que ele disse a seguir que marcou um ponto de virada na investigação. Ele revelou muitas coisas interessantes sobre a vida de Jennifer que os detetives não faziam a menor ideia até aquele momento. E esse querido se virou contra Jennifer, dizendo sobre as suas mentiras e o seu comportamento um tanto quanto preocupante ao longo dos anos. Além disso, ele também disse que ela tinha um segundo celular, que era o iPhone 3. Ele só esqueceu de mencionar que foi ele quem lhe deu, mas tudo bem. Mas o detetive ficou curioso em saber por que ele e Jennifer tinham conversado tanto nos últimos meses, lembrando que eles já tinham apreendido o celular pessoal dela e tinham essa informação em primeira mão. Depois disso, outros membros da família Penn foram questionados na tentativa de entender melhor a dinâmica familiar e muitos comentários sobre o comportamento de Jennifer e sobre as suas mentiras. Mas mais que isso, ela chegou a atender ou fazer algumas ligações estranhas logo após o crime. E isso aí levantou algumas bandeiras vermelhas. Jennifer estava, aos poucos, parando de ser apenas a vítima indefesa e se tornando uma possível suspeita. No dia 11 de novembro, ela voltou para a delegacia para um segundo interrogatório que durou 4 horas, e nela, as suas mentiras começaram a vir à tona. O detetive perguntou por que ela tinha mentido sobre seu passado, dizendo que tinha ido para a faculdade, e por que diabos que ela tinha 2 celulares. Geralmente, pessoas que têm 2 celulares são criminosos. Ou, hoje em dia, também tem a opção aí de ser o celular comercial, né, o profissional. Em um momento, o detetive até pediu que ela se levantasse e mostrasse exatamente como que ela tinha conseguido ligar para a emergência, sendo que ela estava com as mãos amarradas atrás das costas. Mas, surpreendentemente, ela até conseguiu pegar o celular do bolso, porém, não conseguiu deixá-lo perto de sua boca. E quando questionada sobre isso, ela apenas disse que durante a ligação, ela estava gritando com a operadora. Só que ainda sobrou uma dúvida: como que ela ouviu o que estava sendo dito do outro lado da linha? Mas, para isso, ela também tinha uma resposta. Ela apenas tinha aumentado o volume. Nesse interrogatório, ela estava claramente mais ansiosa e nervosa do que o primeiro, e o estresse estava tão alto que os próprios detetives tiveram que acalmá-la. Só que rapidamente as coisas mudaram e a entrevista se tornou mais acusatória, onde ela era sim a principal suspeita do caso. Mas ela continuou negando e negando e negando. E para o desespero de Jennifer, uma coisa muito importante aconteceu. No dia 12 de novembro, o seu pai finalmente saiu do coma. E amigos, ele estava prontíssimo para falar tudo o que realmente tinha acontecido. E ele tinha coisas interessantes para colocar para fora. Mas ele teve que enfrentar ainda outra grande perda quando ele descobriu que o seu sogro também tinha falecido. E muitas pessoas acreditam que isso aconteceu por conta de toda a dor de ter perdido a sua filha. O que é extremamente triste. Depois de ele conseguir se acalmar um pouco e conversar com o irmão, os detetives começaram a lhe interrogar. E, obviamente, Jennifer não foi autorizada a vê-lo e falar com ele até que os detetives terminassem. Nesse caso, os detetives responsáveis pelo seu questionamento foram Marco Napoleone e David MacDonald. E Han revelou muita coisa surpreendente. Ele se lembrava perfeitamente de que quando os homens estavam na casa,
Jennifer estava conversando com eles normalmente, como se já os conhecessem. Ela estava andando pela casa tranquilamente, como se aquilo ali fosse mais um dia normal em sua vida. Ou seja, em momento nenhum, ela ficou amarrada. Na conversa, ele também detalhou todo o comportamento da filha ao longo dos anos, sobre o seu passado e todas suas mentiras. E dava pra ver que ele acreditava que Jennifer estava escondendo alguma coisa, mas ele ainda não sabia que ela era responsável por todo o plano. Ele até pediu para os detetives usarem todas as táticas policiais que eles tinham para que eles descobrissem quem tinha feito aquilo, quem tinha matado a sua esposa. Após tudo isso, ele disse que não queria ver a filha e foram os outros parentes que lhe ajudaram na recuperação. Enquanto isso, Jennifer teve um colapso nervoso no hospital e na mesma hora procurou por um terapeuta ali mesmo, mas não pensem que foi porque a ficha dela estava caindo de que a sua mãe estava morta. Não. Ela estava mais preocupada em como ela seria retratada pela mídia. E isso aí não passou nem um pouco despercebido para as outras pessoas. 2 dias depois que Han foi interrogado pela segunda vez, Jennifer conseguiu entrar em seu quarto do hospital e o seu pai lhe perguntou se ela achava que Daniel estava por trás do crime, mas ela disse que não sabia e que achava que não. Nisso, ele aproveitou para perguntar se tinha sido para ele que ela tinha ligado após o crime, na qual ela admitiu, só que disse que tinha feito isso apenas para dizer que estava tudo bem e que o seu pai tinha sobrevivido. Mas ela não acabou por aí. Antes de sair, ela pediu ao pai, se preparem, $1.200 para pagar mensalidade da faculdade. Sério, eu não estou nem brincando, essa menina não tinha um pingo de limites. No mesmo dia, Jennifer Penn foi oficialmente classificada como a principal suspeita na investigação e rapidamente a sua relação com a família se tornou insuportável. Ela não tinha mais para onde ir, então tinha que ficar com eles, mas sendo constantemente questionada sobre o que estava acontecendo e sobre as suas mentiras. Alguns dias depois, ela começou a organizar os funerais da mãe e do avô, e durante todo o tempo ela ficou reclamando para os amigos que o seu pai, que estava no hospital se recuperando, tinha deixado ela sozinha para organizar tudo. E como geralmente acontece em casos de homicídio, onde se tem ali um suspeito identificado, a polícia também compareceu ao funeral, tanto para prestarem o seu respeito e suas condolências, quanto para ficar de olho em Jennifer e ver se ela fazia alguma coisa estranha. Um deles chegou a dizer que ela não chorou em momento nenhum, que ficava apenas esfregando os olhos e olhando para eles, como se quisesse mostrar que estava triste, quando na realidade não estava. E ele chegou a dizer o seguinte: ela estava lá em cima esfregando os olhos, depois olhando para nós, depois esfregando os olhos novamente, mas nunca chorando. Aquele funeral realmente mexeu comigo. Não fica olhando para nós quando você está prestando seus respeitos à sua mãe que acabou de ser morta. Ela não estava chorando, sua cabeça estava baixa, era como se ela estivesse chorando, mas sem lágrimas. No dia 22 de novembro, 1 semana e meia após o seu último interrogatório, Jennifer foi chamada novamente. Dessa vez, ela foi questionada pelo detetive William Gates e ele lhe disse ali todos seus direitos e que ela tinha direito a um advogado, mas que ainda não estava presa. Diferente dos outros interrogatórios, esse foi conduzido de uma forma mais formal, onde William fez várias perguntas pessoais sobre ela, seus amigos, seus hobbies e, claro, os seus problemas com os pais. E ele foi a fundo, tá? Ele queria saber todos os mínimos detalhes. Em algumas perguntas, ela não sabia a resposta e pouco tempo depois, o detetive disse uma coisa que mudou tudo. Na verdade, ele não era um investigador de homicídios. Ele era um interrogador experiente e especialista em polígrafo, que ele chamava de especialista em verificação da verdade. Nisso, ele explicou a ela que ele tinha escrito as suas 2 declarações anteriores nos mínimos detalhes. Cada palavra, cada sílaba. William ainda acrescentou que ele era treinado para perceber quando alguém estava falando em um estilo de linguagem diferente do seu estilo normal, mesmo que a própria pessoa nem percebesse isso. O que eu, na minha humilde opinião, eu achei isso incrível, eu achei isso fantástico e eu amei esse detetive. Ele também disse que eles tinham usado um software para analisar todas as diferenças bem direitinho e bem a fundo. Ou seja, dá para perceber exatamente em que parte ela estava mentindo ou ficando mais preocupada. E ele não parou por aí.
De acordo com ele, eles conseguiam até descobrir exatamente onde e quando as pessoas estavam nos cômodos da casa na noite da invasão, mencionando as fechaduras e os trincos das portas. Basicamente, eles podiam determinar quem tinha sido a pessoa que tinha tocado na fechadura por último. Lembram que Jennifer tinha descido para destrancar a porta para os homens? Então, depois de ouvir tudo isso, ela já sabia que o seu plano não tinha ido tão bem quanto ela pensava. Principalmente depois que ele foi apontando todas as mentiras que ela tinha dito. E com isso, a polícia tinha uma quantidade absurda de evidências contra ela. Eles já tinham conseguido criar toda a linha do tempo com base em seus registros telefônicos dos 2 celulares e só precisavam que ela confessasse logo. Mas isso não aconteceu. Ao invés de confessar, ela passou mais algumas horas inventando ainda mais mentiras. Ela disse que realmente tinha contratado assassinos, mas não para matar os seus pais. Ela queria que eles lhe matassem. E por que diabos ela teria feito isso? De acordo com ela não aguentava mais a sua vida e queria morrer, mas não queria que os seus pais passassem pela vergonha, entre muitas aspas, por ela ter tirado a própria vida. Foi então que ela criou esse plano completamente maluco das ideias. E para ela, isso fazia sentido. Aparentemente, ela teria tentado cancelar tudo ao perceber que não queria morrer, mas de alguma forma os outros homens entenderam outra coisa e entraram na casa achando que era para matar os seus pais. Vocês acreditaram em alguma coisa dessa história? Esfarrapada? Porque eu não, e nem os detetives. E nesse dia, ela não saiu da delegacia. A Polícia Regional de York aprendeu ali mesmo e ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e conspiração para cometer homicídio. E no dia seguinte, a polícia realizou uma segunda coletiva de imprensa, onde deram apenas algumas informações, sem mencionar em detalhes sobre a prisão e o motivo, porque afinal eles tinham outras pessoas para prenderem. No meio tempo, Jennifer Penn ficou detida, aguardando seu julgamento. E lá foram os detetives atrás dos outros culpados pelos crimes. E apenas algumas horas após a prisão de Jennifer, eles receberam uma pista bem interessante. Após a notícia da prisão, Eric Cort ligou para Lanford Crawford e assim que Lanford terminou o trabalho, ele foi para a casa de Daniel Wong por volta das 2 horas da manhã. Com isso, os seus celulares foram conectados à mesma torre de celular por cerca de 40 minutos, levando a polícia a acreditar que eles estavam juntos e provavelmente conversando sobre o caso e criando novas histórias para se safarem. E a mesma coisa aconteceu apenas 12 horas depois, logo após as 2 horas da tarde. Mas a maior preocupação de Lanford não era nem ser preso. Se Jennifer estava presa, quem os pagaria pelos crimes? Mas eles não precisavam se preocupar muito com isso, não, porque 5 meses depois, a polícia prendeu todo mundo. Eles se basearam na análise de localização de celular, chamadas telefônicas e mensagens de texto para montar o elaborado plano de assassinato. Junto com Jennifer, todos foram acusados de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e conspiração para cometer homicídio. No dia 26 de abril de 2011, Daniel Wong foi preso na frente de seus colegas no Boston Pizza. 2 semanas depois, Lanford Crawford foi preso na casa de sua namorada. E agora, com 5 pessoas acusadas e aguardando o julgamento, a acusação começou a trabalhar no caso contra os homens. E, sinceramente, esses detetives e policiais merecem uma salva de palmas porque eles fizeram um trabalho absolutamente incrível. Graças a eles que esse caso foi solucionado tão rápido. Porém, ainda existia uma outra teoria de que tinham outras pessoas envolvidas aos crimes. Mas nunca foi descoberto quem elas seriam e até hoje não sabemos quem realmente apertou o gatilho. Se foi apenas uma pessoa ou mais. Mas, independente disso, foi acordado que o caso seguiria com todos os 5 acusados. O caso levou 3 anos para ir a julgamento e quando o tribunal se reuniu no dia 19 de março de 2014, no tribunal de Newmarket, esperava-se que durasse 5 meses, só que acabou durando 10. A mídia estava 100% enlouquecida com esse caso, principalmente por ser algo tão fora do comum assim. E lá na época da invasão só se falava sobre isso, mas depois das prisões as coisas se acalmaram e voltaram com força total na época dos julgamentos. Porque todo mundo queria saber qual seria o destino de Jennifer Penn.
Por conta de todas as circunstâncias, vieram repórteres de todo o Canadá, Estados Unidos, China, Filipinas e Vietnã, e os pais e avós sentiam a dor de Han Pen, enquanto os outros filhos de pais rigorosos entendiam o lado de Jennifer. No julgamento, todos os 5 acusados se declararam inocentes e o juiz Kerry Boswell disse ao júri que só porque todos estavam sendo julgados juntos, não significava que eles precisavam receber o mesmo veredito. No geral, mais de 50 testemunhas testemunharam e o júri viu mais de 200 exposições, incluindo longos trechos das 10 horas de entrevistas policiais que a polícia teve com Jennifer. E em um certo momento, Han se dirigiu ao júri com um triste relato de como a sua falecida esposa só queria o melhor para sua filha. A defesa chegou a questionar a falta de evidências forenses coletadas da casa, como roupas ensanguentadas ou até mesmo a arma do crime, e eles argumentaram que se realmente foi um trabalho tão descuidado assim, como a galera estava dizendo, onde estavam as evidências físicas? Mas tinham muitas outras evidências. E no dia 13 de dezembro de 2014, o júri chegou a um veredito. Todos os 5 foram considerados culpados pelo assassinato de Beck e pela tentativa de assassinato de Han Pen. No fim, Han preferiu não apresentar sua declaração de impacto pessoalmente, mas eu encontrei na internet e eu vou ler pra vocês. Quando perdi minha esposa, perdi minha filha ao mesmo tempo. Não sinto que tenho mais uma família. No dia em que Big Ha morreu, sinto que também morri. Minha vida mudou totalmente naquele dia. Alguns dizem que eu deveria me sentir sortudo por estar vivo, mas me sinto como se estivesse morto também. Não consigo mais trabalhar por causa dos meus ferimentos e desisti de todas as coisas que costumava amar fazer, como jardinagem, consertar carros e ouvir música. Não há alegria em nada disso pra mim. Sinto tanta falta da minha esposa. Ela me conhecia melhor do que ninguém e se importava comigo. Estou tão solitário sem ela. Estávamos casados há quase 30 anos. Big Ha era uma boa esposa e uma boa mãe. Ela sempre colocava seus filhos em primeiro lugar e raramente gastava dinheiro consigo mesma. Ela amava música e adorava dançar. Ela cuidava de nossos filhos enquanto eu trabalhava. Ela sempre quis ir ao Vietnã e eu sempre disse que tínhamos que gastar nosso dinheiro com a educação das crianças primeiro. Mas, uma vez que terminassem a escola, poderíamos nos concentrar em fazer as coisas que queríamos. Mas esse tempo nunca chegou para ela. Não encontro mais alegria nas festas. Estou triste e solitário o tempo todo. Às vezes, quando vejo meus amigos, tento fingir que estou feliz, mas luto com o ciúme das famílias dos meus amigos e de sua felicidade. Minha única esperança para o futuro é que Felix se case e me deixe morar com ele. Agora moro com minhas 2 irmãs e minha mãe idosa, pois não suporto estar em minha casa por causa de todas as más lembranças do que aconteceu lá. Há reparos a serem feitos na casa, mas por causa dos meus ferimentos não consigo fazer nada. Não gosto de ir para minha casa porque meus vizinhos me perguntam o que aconteceu e eu me envergonho. Não posso vender a casa porque está em um bairro chinês e ninguém gostaria de morar lá por causa do assassinato. Não consigo dormir à noite e tenho pesadelos constantes sobre o que aconteceu na noite em que fomos baleados. Sinto pânico o tempo todo, especialmente quando vejo um grupo de jovens na rua. Não sou racista de forma alguma, mas homens negros realmente me assustam se os vejo em grupo. Sinto muita dor e tomo medicamentos para a dor todos os dias. Não tenho apetite, pois a comida não é prazerosa para mim, porque sei que nunca mais poderei provar a culinária da minha esposa. Também estou tomando medicamentos para diabetes e colesterol alto, pois não consigo me exercitar, porque é muito doloroso. Minha vida mudou totalmente. Visito o túmulo da minha esposa com meu irmão e cunhado no aniversário de sua morte e em outros feriados especiais, e é muito difícil para mim lembrar como ela morreu e como minha vida se tornou. Sou uma pessoa muito solitária e não tenho ninguém para compartilhar meus sentimentos, já que meu filho, Felix, não quer falar sobre o que aconteceu e só quer esquecer. É muito difícil para Felix. Ele não quer ouvir o nome de sua irmã e não quer saber o que aconteceu no tribunal. Felix se tornou muito separado e é uma pessoa muito diferente. Ele não quer falar sobre a família, está muito fechado, distante e triste demais. Ele disse que não quer lembrar e não vai procurar emprego em Toronto porque sente que tem um sobrenome ruim, porque todo mundo sabe sobre o assassinato de sua mãe. Gostaria de agradecer as seguintes pessoas que estiveram envolvidas nesse caso durante este momento muito difícil comigo: Michelle Rumble, Jennifer Halidja, Rob Scott, detetive Bill Curtis e a Polícia Regional de York, juiz Boswell, os membros do júri, Karen Bink e Diane Blair. Espero que minha filha Jennifer pense sobre o que aconteceu com a sua família e possa se tornar uma pessoa boa e honesta algum dia.
No fim, todos os 5 foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. E Jennifer só pode recorrer à liberdade condicional em 2035, quando ela tiver com 48 anos de idade. Então, querendo ou não, caso ela saia realmente em 2035, ela vai ter toda uma vida pela frente, quando a sua mãe não teve essa oportunidade e quando ela destruiu a vida do pai completamente. E como eu falei, não sabemos quem puxou o gatilho, já que Rampan estava com um cobertor cobrindo seu rosto durante todo o tempo. Pelo menos no tempo em que ele estava no porão. Hoje em dia, Daniel Wong está detido na instituição Collins Bay, em Kingston, a mais antiga instalação prisional do Canadá, localizada a cerca de 2h30 a leste de Toronto. E a prisão, às vezes, é chamada de Disneylândia do Norte. E isso por conta do estilo ali que ele tem de castelo. Quando o amigo visitou na prisão em Lindsay, Ontário, antes de ser transferido, Daniel parecia feliz e estava até fazendo piadas. Aparentemente, ele estava ali se dando muito bem na prisão. Ele agora passa boa parte do tempo compondo música e sempre pede que os visitantes lhe tragam papel de música. Mais tarde, uma de suas amigas disse que não tinha certeza se ele estava fingindo, mas ele parecia normal quando ela foi visitá-lo. E ele deve ser liberado quando estiver ali por volta dos seus 50 anos de idade. David Milva-Gannon está atualmente detido em New Brunswick, na instituição do Atlântico, a cerca de 2 horas de Moncton, mas não temos muitas informações sobre como ele está lá dentro e o que ele tem feito. Lanford Crawford está atualmente na instituição Kent, em Agassiz, na Colômbia Britânica, e de acordo com a sua mãe, ele estava muito envolvido nas atividades prisionais e até trabalhava na cozinha. E até hoje, os seus pais acreditam que ele seja inocente. Eric Corty está cumprindo sua pena na unidade de avaliação de Millhaven, onde os prisioneiros conseguem receber um salário mensal por trabalharem na fábrica de móveis que tem dentro da prisão. E curiosamente, é lá que está Paul Bernardo, que se você ainda não assistiu, eu já falei sobre ele e Carla Homolka aqui no canal. Já Jennifer Penn está detida na instituição Grand Valley para mulheres em Kitchener, em Ontário, a cerca de 1h30 de Toronto. E em uma carta que ela escreveu para Daniel, ela explicou que passava a maior parte do tempo limpando a área e reclamou da comida, de estar sozinha e disse que sentia falta dele. E que além disso, ela morre de medo das outras prisioneiras porque elas são muito violentas. Um advogado diz que talvez a coisa mais irônica sobre o julgamento seja que Jennifer estará cumprindo uma pena muito mais fácil do que qualquer um dos homens. Ela mantém contato com pelo menos uma de suas antigas amigas e até hoje mantém sua inocência. Pois é. E ela não tem mais permissão para se comunicar com Daniel. E durante o processo, Han Pan solicitou uma ordem judicial que proibisse sua filha de entrar em contato com os outros membros de sua família novamente. E isso foi totalmente apoiado pelo seu irmão, Felix Pan, por motivos mais do que óbvios. E infelizmente eu não encontrei informações de como eles estão hoje em dia, mas eu acredito que estão seguindo com as suas vidas da melhor forma o possível. Essas são as informações do caso de hoje. E hoje também sai um documentário da Netflix. Então, se você já assistiu, comenta aqui pra eu saber a sua opinião. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente de qualquer tipo de história, é só enviar para o formulário que está aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso, até o próximo vídeo.